Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial do programa SolidWorks. Nós vamos fazer este suporte. Eu tenho aqui a peça em 3D. E tenho aqui a peça detalhada em 2D. Eu tenho aqui o arquivo em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este arquivo em PDF você faz o download aqui no vídeo que você está assistindo. Você clica em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Google Drive. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks. Pode estar desta maneira ou pode estar desta maneira. Vou fechar aqui Welcome. Pode estar desta maneira. Então aqui eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar parte e vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Clicar em Sketch. E vou clicar no Front Plane. Vamos ver no PDF. Então aqui eu vou fazer aqui o início, o centro aqui para fazer esses círculos. Então primeiro eu vou fazer esta linha com 80 e depois esses dois centros com 51.9 e 30.1. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui na linha, na seta e vou selecionar Centerline. Vou clicar na origem, vou subir. A linha está vertical, mostra o ícone do lado em amarelo. Eu vou clicar aqui. E vou apertar ESC para sair de linha. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na linha. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 80 e dar Enter. Eu vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar novamente aqui na seta e vou clicar em Centerline. Vou fazer outro centro aqui do lado. Vou clicar, vou levar para o lado, está horizontal, eu vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Digitar 25 e dar Enter. Vou fazer outra linha, clicar aqui na seta, clicar em Centerline. Vou passar aqui no mouse, pegar o midpoint, clicar aqui em cima, clicar aqui embaixo. E vou apertar ESC. Eu vou aproximar aqui com o rolete do mouse. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Vou digitar 25 e dar Enter. Vou apertar ESC. E vou passar o mouse aqui e procurar o midpoint da linha. Está aqui, ó. Então vou clicar nesse midpoint. Vou apertar Ctrl e vou clicar no midpoint desta linha, ó. E vou selecionar aqui coincidente. E vou fechar propriedades. Vou clicar em dimensão. Vou afastar um pouco com o rolete do mouse. Vou clicar aqui na origem e vou clicar nesta linha. E clicar aqui embaixo. Aqui é 51,9. Vamos confirmar no PDF. Então está aqui, ó, 51,9. E aqui é 30,1. Vamos voltar. Então aqui está OK, vou confirmar. Eu continuo em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na origem. E clicar, não pegou lá, vou clicar de novo, agora sim, e vou clicar aqui do lado. Aqui é 30.1 e dar Enter. Então está feito o meu centro. Eu vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou fazer o círculo. Vou clicar neste endpoint e fazer o círculo. Vou clicar aqui nessa intersecção e fazer outro círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 30, Enter. Vou fechar dimensão. Eu vou clicar neste círculo. Vou apertar Ctrl, clicar neste círculo e clicar neste círculo. E vou selecionar aqui igual. E vou confirmar Properties. Então os três círculos estão com 30. Eu vou continuar, vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo, diâmetro de 20. Vamos voltar. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem. E vou clicar aqui do lado. Vou clicar no endpoint. Vou clicar aqui do lado.
Vou clicar na intersecção, clicar aqui do lado. Vou clicar em Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui neste círculo, apertar Ctrl, clicar neste círculo, clicar neste círculo. E selecionar igual. E confirmar Properties. Então está pronto o meu sketch. Ó. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. O primeiro save ele pede o nome, está direcionado para esta pasta. Vou entrar com o nome. Então aqui é ind, espaço, 01. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui essa extrusão aqui com 20. Ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Features. Vou clicar Extrude Boss Base. Ele já seleciona o sketch. Já estava selecionado. Eu vou entrar com a dimensão aqui de 20. Ó. Vou dar Enter. E vou selecionar aqui em Blade. Vou clicar Mid-Plane. Então fica metade para cada lado. E vou confirmar o Boss Extrude. Agora vamos ver no PDF. Eu vou fazer esse triângulo aqui externo. Então eu tenho a linha de centro. E tem 6 milímetros de cada lado. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Sketch. Clicar em Sketch novamente. Eu vou expandir a árvore. E vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar na origem. Vou passar o mouse aqui. Ele mostra o centro para mim. Ó. Passo na aresta e clicar no centro. Passo na aresta e clicar no centro. E vou clicar novamente na origem. Eu vou fechar linha. Mais uma vez. Vou clicar aqui em Offset. Ele já pegou o meu sketch. Ó. Está desta maneira. A distância aqui é 6. E vou confirmar. Agora aqui eu vou projetar o círculo para usar aqui a aresta do círculo externo. Então vou clicar em Convert Entidades e vou clicar nesta aresta. Clicar nesta aresta e clicar nesta aresta. E vou confirmar aqui Convert Entidades. Vou clicar em Trim. Vou aproximar aqui a minha vista com o rolete do mouse e vou cortar o excesso. Clicar e passar o mouse. Clicar e passar o mouse. Clicar e passar o mouse. Aqui embaixo também, clicar e passar o mouse. E aqui clicar e passar o mouse. Então está feito o meu contorno aqui, esse contorno externo que eu preciso. Vou fechar Trim. Eu vou clicar nesta linha e vou mudar aqui para Construct. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em Construct. Ele não pegou, vamos fazer a primeira, né? Então vou clicar nesta linha, clicar em Construct e confirmar. Eu também posso clicar com o botão direito e clicar aqui para Construct. Ó. É a mesma coisa. Vou clicar no vazio. Então meu sketch está feito aqui, ó, esse contorno aqui. Ó. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Features, clicar em Extrude Boss Base. Vou clicar aqui View Orientation. E vou clicar em isométrico. A dimensão aqui vamos confirmar. Então a dimensão é 14. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 14. Vou dar Enter. Aqui está a Mid-Plane, está correto. E aqui está o Merge, está selecionado. Ó. Então ele vai unir com essas circunferências aqui que nós fizemos. Então vou confirmar o Boss Extrude. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer este alívio de material. Ó. Está dos dois lados da peça. Então este alívio aqui interno. Eu tenho 6 milímetros aqui da face. Ó, que vai dar no centro aqui da peça. Ó. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Sketch. Clicar em Sketch novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui Offset Entidades e vou clicar aqui nesta face. Ó.
Vou mudar aqui para Reverse. Então está feito o meu sketch. Ó. Vou terminar Offset Entidades e vou confirmar o sketch. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui em Isométrico. Vou clicar em Features, o sketch está selecionado, vou clicar em Extruded Cut. Vou mudar aqui para Blind, a distância aqui é 5, Enter. Então está desta maneira a peça. Vou confirmar o Extrude, vou clicar aqui em Isométrico e vou fazer um Mirror desse Cut Extrude que eu fiz agora. Então vou clicar aqui, procurar o Mirror, está aqui, ó, vou clicar. O Feature já está selecionado, ó, só falta o plano, então vou expandir a árvore e vou clicar aqui no Front Plane. Então está desta maneira a peça. Ó. Vou confirmar o Mirror, então está feito o alívio de material. Vou clicar aqui para Isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer o ângulo de saída da peça. Então tem 3 graus para cada lado da peça. E é em toda a peça, menos nos furos com diâmetro de 20. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Draft. Então para fazer este alívio eu uso o Draft. Só que antes eu tenho que fazer a Parting Line, ó, que é uma linha que vai dividir a peça ao meio. Neste caso aqui, né? Então vou fechar aqui o Draft. Vou clicar em Curves, vou clicar em Split Line, vou selecionar aqui o plano que vai passar esta linha, então clicar no Front Plane e vou selecionar as faces para passar a linha. Então vou clicar nesta face, clicar nesta face, clicar nesta face, girar a vista com o botão do meio do mouse, clicar nesta face, girar a vista, clicar nesta face e vou confirmar Split Line. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em Draft, está selecionado aqui Parting Line, vou entrar com o ângulo aqui, ó. Então aqui é 3 graus, vou dar Enter, clicar aqui embaixo, vou clicar aqui em Direction 2, eu vou clicar aqui e entrar com 3 graus, ó. Vou clicar nesta caixa para atualizar. Ou eu posso selecionar também Symmetrical Draft. Vou selecionar a direção Off Pull. Então vou clicar aqui na janela e selecionar aqui o Front Plane. E vou selecionar aqui a Parting Line. Ó. Então clicar na janela e selecionar as linhas. Girar a vista com o botão do meio do mouse. Clicar nesta linha, girar a vista, clicar nesta linha. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui em Right View. Então minha peça está desta maneira. Ó. Eu vou rolar a janela e vou clicar aqui em Show Preview. Ó. Ele não mostra muita coisa para mim, ó, mas eu vou dar Aplicar aqui. Ó. Então está feito aqui o draft. Ó. Está desta maneira a peça. Ó. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar em Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Aqui não tem ângulo de saída aqui nesse alívio, ó. O draft não pega aqui, ó. Então aqui eu vou fazer aqui com o chamfer. Vamos ver no PDF. Então eu tenho um ângulo de saída aqui também, ó. Nesse alívio aqui todo, ó. Então aqui eu tenho a distância de 5 por 3 graus. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Fillet na seta. Vou clicar em chamfer. E vou selecionar essa primeira opção aqui, ó. Que é ângulo e distância. Então aqui a distância vai ser 5. Vou dar Enter. E o ângulo aqui vai ser 3 graus. 3, Enter. E vou selecionar aqui as arestas, ó. Clicar aqui e selecionar a aresta. Então está do lado certo, ó. Eu não preciso fazer o flip aqui. Então vou clicar aqui nessa aresta. Girar aqui, clicar nessa aresta. Clicar nessa aresta. Girar com o botão do meio do mouse, clicar nesta aresta e clicar nesta aresta. E vou fazer o chamfer. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui em Right View.
Vou clicar novamente em View Orientation, clicar aqui em Front. Então se eu aproximar aqui, eu vejo o ângulo de saída aqui, ó. Está aqui, ó. Vou clicar aqui para isométrico. Vou girar a vista e vou fazer outro chanfre aqui deste lado. Então vou clicar aqui na seta, clicar em chanfre. Está selecionado aqui, já está configurado a dimensão e o ângulo. Vou clicar nesta aresta, preciso inverter aqui, ó. Então vou clicar Flip Direction, agora foi para a face certa. Vou clicar nesta aresta, girar com o mouse, clicar nesta aresta, clicar nesta aresta, girar a vista com o mouse, clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. E vou dar aplicar. Então agora está feito aqui a vista. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui, ó, Back. Então aqui também dá para perceber aqui a saída, ó. Vou clicar View Orientation e vou clicar isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esse raio de 1 típico, ó. Então em todas as arestas da peça. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Fillet. Está aqui a dimensão 1. Eu vou selecionar aqui as arestas, ó. Então vou clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. Ou eu posso aqui também clicar uma janela aqui, abrir sobre a peça, soltar o mouse e selecionar todas as arestas, ó. Ele cancelou essas duas que eu selecionei, então vou clicar aqui e selecionar também, ó. Então está selecionada toda a peça. Eu vou confirmar aqui o fillet. Vou clicar aqui View Orientation e vou clicar aqui em Right View. Então está desta maneira a minha peça, ó. Vou clicar View Orientation, vou clicar isométrico e vou salvar. Agora eu vou colocar um material na peça, ó. Então vou clicar aqui em Material, clicar com o botão direito, clicar Edit Material. Então aqui está Steel, eu vou recolher e vou expandir Iron. E vou clicar aqui em Gray Cast Iron. E vou dar aplicar e vou dar close. Eu vou clicar aqui na seta, vou clicar aqui em aparência. E vou selecionar aqui uma cor diferente aqui para a minha peça. Então vou clicar aqui em Steel e vou selecionar esta cor. E vou confirmar a aparência. Vou clicar no vazio, vou recolher aqui a árvore. Eu posso clicar aqui em Evaluate. Vou clicar aqui em Mass Properties. Então aqui eu tenho informação da peça. Tem a massa aqui da peça. De acordo com o material que está aplicado. Eu posso criar aqui o centro de gravidade da peça. Está aqui, ó. Vou desmarcar. Então tem toda a informação que você precisa aqui. Você pode até imprimir essa informação. Então vou fechar aqui a janela. Vou voltar aqui para Features. E está pronto aqui o nosso tutorial do suporte feito no SolidWorks. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Se este tutorial te ajudou, me ajude também. Faça uma doação para o canal no Valeu. É só ver no YouTube lá que tem lá, você acha o Valeu. Você faz uma doação em qualquer valor para o canal. Isso vai me ajudar muito. Obrigado, até o próximo.